Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 3. E depois a gente vai ler João, capítulo 3, versículos 6 e 7. João 17, 3. João 3, 6 e 7. Irmãos, eu vou tentar caminhar aqui até 9h15, 9h20 com algumas coisas, depois a gente tem um tempo de oração. Pode ser assim? Se eu passar um pouco, vocês não, que a gente vai trabalhar alguns conceitos. Mas João 17, 3, a palavra fala assim: a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E João capítulo 3, versículos 6 e 7 fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém. Queridos, a gente olhando para a palavra, a gente vê Deus reiniciando o projeto dele e dando sequência várias vezes. Várias vezes. Porque às vezes nos falta entendimento do projeto de Deus, da clareza do projeto, e por faltar entendimento do projeto, a palavra, a gente já citou isso, que a gente acaba sendo destruído porque nos falta entendimento, nos falta conhecimento. Deus criou as coisas com um propósito, Deus cria as coisas com um propósito. Quando a gente não discerne o propósito do céu, e a gente passa a desenvolver o nosso projeto naquilo que Deus criou, fatalmente a gente acaba se distanciando do que Deus queria que a gente vivesse. Vamos pegar, criação. Dentro da perspectiva de Deus, é lógico que nem todas foram criação, mas reinício, a resetada do projeto para tentar reiniciar, pelo menos a gente vê 4 ou 5 na palavra. Qual foi o primeiro projeto de criação de Deus? Vamos lá. Qual o primeiro projeto de criação de Deus, de acordo com a história bíblica? Esse mesmo. Alguém falou? Eva foi o segundo. Eu não entendi. Esse foi a segunda criação. A primeira criação foi o reino espiritual. Os querubins, os serafins, aqueles que Isaías teve uma visão desse reino ainda estabelecido, onde os anjos estão ao redor do trono de Deus, falando santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, um reino perfeito. A Bíblia fala que as obras desse reino já foram concluídas. O reino terrestre ainda está em desenvolvimento, mas a obra do reino dos céus já foi concluída. Só que no reino dos céus, um reino que nasceu perfeito, e às vezes a gente precisa ter um entendimento disso, porque todos nós corremos atrás de estabelecer uma realidade que Deus não se preocupa com isso. Que qual que é o que a gente corre atrás? De, às vezes, acabar com a confusão na nossa vida. É ou não é? Quantos ficam tentando isso? Querido, entenda, quem criou... Quando a Bíblia fala, Gênesis 1:1, a respeito de Deus, que é a segunda criação, a primeira foi o reino dos céus, deu confusão no reino dos céus, o reino perfeito, em harmonia, criado, 3 arcanjos, um monte de anjos, as separações no céu. Dos 3 arcanjos, um começa a permitir que a maldade comece a tomar conta dele. E se afasta do projeto original de criação de Deus, que era Lúcifer. Nós tínhamos, pelo menos que a Bíblia relata, Miguel, Gabriel e Lúcifer, os 3 arcanjos, cada um com uma responsabilidade, dentro da ambiência do céu. E, de repente, Lúcifer começa a se desviar do propósito original. Começa a crescer a soberba, começa a crescer a arrogância no coração de Deus, aquela ponte de maldade, ele começa a desejar o lugar de Deus, começa a invejar um papel que não era dele. E para não entender, porque vamos falar a verdade, se você tem o poder de encerrar um negócio, você encerraria a confusão ou não? Quantos aqui dariam fim à confusão? Deus, que tem todo o poder, não deu.
o Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, percebendo a coisa, deixa correr. E a confusão ganha corpo. E diz que dentro da realidade do céu, Lúcifer consegue arrastar 1/3, o que dentro da minha percepção, e aí eu estou romanceando, você pode discordar, dentro da minha percepção é lógico, pois se tem 3 arcanjos, 1/3 da milícia celeste está debaixo da autoridade dele. E ele, na rebelião dele, consegue contaminar 1/3. Um líder confuso traz um prejuízo grande. Né? Um líder que discorda do propósito original pode trazer confusão. E Deus fica atento a todas essas coisas. Eu, como pastor, demorei um tempo para entender. Deus, a gente está aqui fazendo sua vontade, a confusão brotou até eu entender que no céu também aconteceu. Eu falei, então eu estou tranquilo. Né? Está igual a obra do céu. Né? A confusão faz parte do projeto. Por mais que a gente não consiga entender, a confusão faz parte. Ah, bispo, eu não acho que faz. Calma, a gente vai caminhar um pouco, eu vou te mostrar. Deus criou a confusão. Tá, João? Quando? Calma. Eu vou mostrar mais para frente. Né? Deus permite, Lúcifer sai com 1/3 do céu. Né? Lúcifer sai daquela ambiência. Deus tenta uma segunda, dá uma resetada no primeiro projeto, a obra no céu está concluída, o reino está lá, está estabelecido. Mas ele começa uma segunda criação, que é a criação do quê? Da terra, onde ele estabelece o Éden, que a gente conhece. Tá? Ele começa, a Bíblia fala que no princípio, Deus fez o quê? Criou. O Criador é Deus. Né? A gente dá uma distorcida no propósito original, mas a gente não cria nada. Tanto que existe uma lei da física no mundo dos homens, a lei de Lavoisier. Né? Não sei se é essa a pronúncia, mas quantos lembram disso quando estudaram? Ela pressupõe o quê? Que nada se cria, tudo se transforma. Entenda isso, na realidade humana não existe um criador, uma criadora. A gente registra a patente lá para fingir, né? Mas o criador é um só, é o Senhor. Todas as coisas criadas vêm a partir dele. Nós trabalhamos com matérias que já existiam para dar forma a alguma coisa. Mas a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas no princípio do que? Era a gênese do quê? Do mundo como a gente conhece. Porque o mundo espiritual já existia. Foi a primeira criação. Na segunda criação, Deus faz o quê? Ele cria todas as coisas, e todas as coisas têm a ver com quem? É interessante João interpretando isso em João capítulo 1. Porque na criação a gente ouve falar de duas pessoas da Trindade. Que era quem? O Pai, no princípio criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. Ou seja, no início da criação, a gente ouve o relato de 2 pessoas da Trindade. Concorda comigo? Está faltando uma. Onde que esse terceiro ser da Trindade? Porque tudo que eles fazem interrelacionando-se. Né? A gente tem didaticamente a ideia do Espírito Santo, a ideia do Filho, a ideia do Pai, mas a gente não vê eles agindo de maneira separada. Existe uma harmonia no céu que a gente precisa restaurar na terra. Né? Existe uma harmonia no céu, e você vai entender por que eu digo que Deus criou a confusão. Né? Existe uma harmonia no céu que a gente precisa restaurar na terra. E a confusão, ela ajuda na restauração da harmonia. Como assim, bispo? Está lá em Hebreus. Quando fala que surge um fogo ardente no nosso meio para fazer o quê? Nos provar. Provar o que está no coração. Tem muita coisa que a gente vive de aparência, a gente não sabe discernir o que está no coração. A gente imagina, mas não tem certeza. Deus tem. E às vezes a gente vai construindo a partir da aparência, achando que é assim, achando que é assado. Deus tem que falar, rapaz, vai edificar errado. Se eu não revelar o que está no coração, e daí Deus cria confusão, porque em situações limites o que está no fundo do nosso coração, a verdade se revela. Não é verdade? Quantos conhecem alguém que é muito crente antes de passar a dificuldade? Quando passa dificuldade, daí começa a murmurar. Conheço uns caras que são crentes demais, até que alguém xinga eles. Né? Xinga, ele já responde o xingão. A boca santa se dilui.
né? A confusão ajuda a revelar a verdade. Ajuda a revelar os aprovados e aqueles que ainda não foram, né? Mas a gente vai ver mais para frente. Na segunda criação, a gente vê duas pessoas, né? João revela onde estava a terceira pessoa da Trindade. Porque quando João fala da criação, João, capítulo 1, versículo 1, Gênesis 1:1 fala o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito. Mas João, falando da criação, fala, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Como que a segunda criação se estabeleceu? Com Deus falando. Haja, e a coisa se formava. Seja feita, e a coisa acontecia. Mas quem era o Verbo criador? Quem era o Verbo que dava forma a todas as ideias do coração do Pai? A tudo aquilo que o Pai verbalizava? Quem tornava real os sonhos do coração de Deus? Aquilo que Deus compartilhava com a palavra dele? O Verbo encarnado, o Logos de Deus, Jesus. Quem dá forma ao sonho do coração do Pai são os filhos. Vira para quem está do seu lado e fala assim, o sonho do coração de Deus nessa época se forma a partir de você, ou ele vai ficar perdido. A palavra é liberada de maneira concreta, quando os filhos tomam a palavra por forma e falam, vamos dar forma a isso, tudo é feito através daqueles que são filhos. Ou os filhos pegam isso, ou a palavra vai ficar solta. Ela não vai voltar para o Pai vazia. Mas você não vai contribuir para o projeto. Um outro vai ter que dar forma. Porque a palavra nunca volta para o coração de Deus vazia. Enquanto ela não encontrar alguém que acolha, enquanto ela não encontrar alguém que se aproprie da forma para ela, ela fica pairando por aí. Até que alguma terra recebe essa palavra como uma boa terra e nessa vida ela frutifica. Então estava lá. A palavra criadora gerou todas as coisas. Na segunda criação, vem o segundo ambiente, que a gente chama Éden, né? E daí, como Deus estava presente na criação, em toda a Gênesis, mas não era uma presença tão contundente quanto a presença dele no reino espiritual, ele precisou criar alguém que relatasse, que deixasse mais clara nesse reino, esse reino físico, a presença dele. Que era quem? Quem foi criado em imagem e semelhança de Deus? A gente. Ou seja, a representação de Deus na segunda criação era o ser humano. A gente deu uma estragada boa na imagem de Deus, mas era a gente. Vira para quem está do seu lado e fala assim, mas ainda tem conserto. Tem conserto. A gente deu uma estragada boa, mas tem conserto. Só que está lá de novo um negócio que a gente não entenderia. Se na primeira criação, no nosso conceito, entenda que Deus não erra. Como eu falei aqui, eu estou romanceando a história. Entenda que Deus não erra. Mas no nosso conceito, permitir que aquilo se criasse no coração de Satanás foi um erro. Então, na segunda criação, se eu errei na primeira, eu vou corrigir. Vou ou não vou? Mas ao invés de corrigir, Deus põe a árvore do conhecimento do bem e do mal. De novo no meio do jardim, já sabendo o que tinha acontecido na primeira criação e da inclinação natural do ser humano. Daí vem a pergunta de novo. Se Deus já sabia que podia dar burrada, por que pôs a árvore? Pergunta para ele, eu só estou contando a história. Tá joia? A gente está aqui conversando, só contando a história. Veio a segunda criação. De novo, deu errado. Por quê? Qual que é o elemento da segunda criação que complicou? A Bíblia fala que Deus sopra o fôlego da vida sobre o homem que ele havia formado, e o homem passa a ser o quê? A alma vivente. As tuas emoções sempre vão complicar o projeto de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala assim, enquanto você não viver pelo Espírito, viver pela alma, não dá para viver o projeto de Deus. A sua alma vai complicar a coisa. Porque não é assim. Eu, enquanto pastor, ouvi várias vezes aconselhando as pessoas. Eu não sinto de pedir perdão. Claro que não sente. Quem que sente de se humilhar, querido? Né?
A nossa alma, a gente quer sempre vencer, a gente quer sempre se dar bem, é ou não é? Quantos na alma ficam chateados quando as pessoas não te dão o reconhecimento que você acha que merece? A gente dá até cutucada, até pregador. Ah, eu não sei se hoje eu fui tão bem, só para ouvir o desgraçado elogio. É ou não é? Eu sei que você nunca fez isso. Você nunca fez algo, ninguém falou nada, você ficou meio chateado e deu essa cutucada para receber o elogio. Mas quantos conhecem alguém que já fez assim? Não você. Mas quantos que conhecem alguém que é desse jeito? Alma vivente. Alma vivente. Se a gente falar, eu não sei se foi tão bom. Se a pessoa fala, foi ruim pra caramba mesmo. Daí a gente já pega a birra da pessoa. Fala, aquele atribulado, quer descontar o mal que ele está com a vida em cima de mim. Já veio falar mão do que eu fiz. É ou não é? A alma vivente. E a alma vivente prejudica o projeto de Deus de novo. Porque a gente adquiriu um certo conhecimento mais parcial. E conhecendo em parte, não tem como chegar a uma solução completa. A Bíblia fala que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Como você quer ter uma solução perfeita se você conhece em parte, amigo? Está de gozação. Enquanto alma vivente, a coisa nunca vai ser perfeita. Daí Deus tenta dar uma disciplinada nesse tipo de coisa. A alma leva o povo para longe de Deus. Eles vão se afastando cada vez mais. Se afastando cada vez mais. Tanto que no relato da criação fala que daí nasceu esse filho, eu não lembro o nome da pessoa, e a partir daí o povo voltou a buscar a Deus. Se afastou tanto de Deus que nem buscar a face do Criador. Antes interagia. No Éden ele era chamado a interagir com Deus. Deus vinha ali no fim do dia, todo dia, conversar com o filho. Entenda isso. Toda a família que Deus forma para ter comunhão com Ele, querido. Você tem que ouvir a voz de Deus. Eu vou insistir nisso na nossa conversa o tempo todo aqui. Deus fala contigo. Você tem que adquirir clareza da voz de Deus, senão não tem como eliminar a confusão do seu entorno. Porque a confusão vai estar sempre ao derredor. O que prova se a gente tem andado junto à fonte, o que prova se a gente tem andado à luz da presença de Deus de verdade, o que prova se a gente tem andado em intimidade, é o quanto a confusão se afasta. Porque o que retira o caos? O que traz ordem ao caos? O caos faz parte da criação o tempo todo. Vamos pegar lá um projeto que era bom, mas era humano, não tinha nada a ver com o projeto de Deus. Babel. Gênesis 11. Deus desce para ver e fala, não vai ter limite para aquilo que eles vão fazer. E daí Deus resolve fazer o quê? Quando Deus olha isso, Deus resolve fazer o quê? Confundir as línguas. Quem traz a confusão para a terra é Deus. Quem cria a confusão é Deus. Quem traz a confusão para esse reino carnal, onde se perde a imagem e semelhança dele, é o próprio Deus, querido. Por que senão? Porque senão esse reino terreno, diabólico, demoníaco, vai prosperar sem limites. O que impede a prosperidade do reino terreno, e de vez em quando a confusão vem, encerra um monte de coisa, lança por terra os deuses desse mundo, é a confusão que Deus trouxe para o reino terreno. Se Deus não traz confusão para a Torre de Babel, a confusão, o que não havia limite teria sido feito. Era um projeto que não tinha nada a ver com o coração de Deus. Quando que a confusão é afastada? Entenda isso, a confusão faz parte do projeto de Deus para essa terra. Quando que a confusão é afastada? Quando eu me deixo levar pelo Espírito. Porque na Gênese do Espírito vivificante, que é a outra criação que a gente recebeu, a Bíblia fala que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. E é o que ele fala em João 3, é necessário nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Se você não deixar o espírito controlar a sua vida, não tem como eliminar a confusão da sua história. Porque a confusão só é cessada quando? Na Gênese dessa criação, desse projeto espiritual, lá em Atos 2, quando o Espírito é derramado, quando as pessoas são geradas do Espírito,
O Espírito é derramado. Qual que é a primeira coisa que acontece? Todos ouvem falar das maravilhas de Deus na sua própria língua. A confusão de línguas que Deus trouxe para Babel é acertada quando o Espírito vem. Só o Espírito acerta a confusão no meio do corpo. A nossa carnalidade continua fazendo com que a confusão se instale. Ah, não gostei disso. Está vendo? É o que eu falo. A dureza de coração, a nossa carnalidade faz com que a confusão permaneça. Como que eu afasto a confusão? Vivendo pelo Espírito. Você não faz, é o Espírito no meio da igreja que faz isso acontecer. Agora, o nosso chamado é, como testemunhas, multiplicar, inspirar outras pessoas, manifestar o reino, mostrar o que é alguém vivendo pelo Espírito. Para que outros se motivem a viver assim, e assim a confusão vai sendo afastada. Sem isso, pode esquecer, pode ser. Você vai enxugar gelo o tempo todo. A bispo, o que é enxugar gelo? Pega um bloco de gelo e fica enxugando para ver se dá. Eu aconselho a enxugar num dia quente, não tem toalha que chegue. Esse é o trabalho da igreja que quer viver pela carne. A gente fica o tempo todo trazer a ordem ao que não existe. O caos é parte do reino dos homens. Agora é interessante a gente perceber que em meio ao caos tem um paraíso, a coisa acontece desse jeito. Tá? E Deus deixou isso muito claro. Essa criação que a gente falou, eu adiantei, do reino do Espírito, mas não é a de Deus. A terceira tentativa de criação é quando Deus separa um povo e se estabelece como Deus deles. Ele fala, eu vou ser o seu Deus, vocês vão ser o meu povo. Antes isso era coisa para toda a terra, agora não. O resto da terra era uma confusão. O resto da terra era um problema. Ali ele tenta mostrar, né, como será, como vai ser a nova realidade. E daí ele estabelece o povo, o pastor Evandro já pregou, o povo toma posse da terra, entra de posse da terra, daí vem a discussão até hoje, qual devia ser a capital dessa terra. E eles elegem um lugar para ser a capital do povo, do território de Deus, que chama Jerusalém. Na verdade, chamava Jebus, né? E eles rebatizam, quando se torna território de Deus, eles rebatizam de Jerusalém, o significado lugar de paz. Mas não é o lugar de paz como a gente conhece. É o lugar de harmonia, é o lugar de segurança, o lugar de prosperidade. O significado de paz no nome Jerusalém tem todos, é uma paz completa. Porque quando a gente acha lugar de paz, a gente pode pensar é só ausência de preocupação, não é só isso. Né? O conceito de Shalom no Antigo Testamento é Eirene no Novo, porque a gente lembra muito da Shalom, mas quando fala o reino de Deus é paz, a tradução em grego é Eirene. O conceito de Eirene é essa noção de harmonia, uma paz completa, que preenche todas as facetas da sua vida. Vamos falar, alguém tem paz se tiver dívida? Quando já tiveram dívida e consegue ter paz, a não ser que você seja um caloteiro. Daí quem fica sem paz é quem vendeu para você. Não é verdade? Agora, se eu preciso ter paz, eu preciso ter suprimento. Concorda comigo? Alguém consegue viver paz numa terra de guerra? Né? Está lá, você mora numa rua que tem a placa, depois das 8 não circule por aqui. Risco de morrer. Tiroteio a cada meia hora. Você vai morar num lugar desse? Está louco, amigo? Né? O povo está migrando para lugares mais seguros. Né? Tem como ter paz num lugar de insegurança? Não. Por isso que a paz traz o conceito de segurança. Tem como ter paz em meio à briga familiar? Né? Você chega lá, é só guerra. Ninguém se acerta. Só confusão. Quantos conseguem viver em paz assim? Meu Deus do céu, não aguento mais. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Por isso que a harmonia tem a ver com o conceito de paz. Quando a Bíblia fala que o reino de Deus é paz, tem a ver com tudo isso. Tem a ver com harmonia, com segurança, com suprimento. É um conceito mais completo. Não é só um dia de tranquilidade. Né? Quando Deus estabelece
a proposta do reino dele de novo, batiza a capital de Jerusalém, lugar de paz. Era para ser, mas vamos falar a verdade, a Jerusalém terrena alguma vez teve paz? Quem já teve a oportunidade de visitar Jerusalém? É um sufoco, parceiro. É uma guerra instalada no lugar, você vive tenso, né? O tempo todo. Ali era uma noção profética, né? A noção profética de como ele gostaria que o reino dele funcionasse. Agora, a paz só se instala quando o reino dele vem. Porque com toda a confusão no céu, no reino espiritual, quando o diabo foi lançado fora, as obras foram concluídas. E quando a gente ouve falar do tempo, da vinda, do estabelecimento do reino completo do Messias, aquele que foi feito rei através do sacrifício dele, a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 21, que ele viu a nova noiva, a noiva adornada, descendo do céu, que é a nova Jerusalém. A nova Jerusalém está lá, está no céu, está pronta, o lugar da habitação, como vai ser, Rua de Ouro, eu não tenho a mínima ideia, querido. Né? Eu acho que cada um vai enxergar aquele lugar de algum jeito. Né? Você vai ter olhos espirituais, eu vou enxergar o meu bairro com um rio de Coca-Cola passando no fundo, árvore de picanha plantada, né? A minha casa tem uma varanda boa, tem um mateador, Deus vem tomar chimarrão comigo. Ah, mas o senhor acha que Deus gosta de chimarrão? Com certeza, Ele quem cria todas as coisas. Né? Então a gente, pastor, eu não creio assim, o bairro do pastor Evandro é do lado meu, a gente vai ser amigo, lá no céu vai conviver, mas vai ter quirerinha, vai ter frango com quiabo, vai ter essas coisas de mineiro lá. Né? E uma vez por ano o pastor Wander vai fazer a feijoada dele, fica tranquilo, você que gosta da feijoada do pastor Evander, no céu vai ter. Ele vai providenciar todos os elementos da feijoada sem matar porco nenhum lá no céu. Como vai ser, eu não sei, mas que vai acontecer, vai acontecer. Né? Vai ter as árvores no terreno dele com os elementos da feijoada. Né? Agora, nessa terra, que você pode sonhar, certeza. Né? Imagina aí. Né? Nessa nova Jerusalém, a gente sabe que vai ter harmonia, vai ser o lugar de paz completa. É o que Deus pressupôs quando o reino dele se estabelece. O nosso rolo, querido, é querer viver como cidadão do reino de Deus, como alma vivente, dá não. O projeto Alma Vivente já micou. E a gente via isso sendo falado profeticamente aonde? Levítico 19, 19. Quando Deus dando a orientação para aquele que vinha ser povo dele, Ele falou, não semeie duas sementes numa mesma terra. Não ponha duas sementes numa mesma terra. Você olhando só esse texto, sem pegar o conjunto da obra, ou seja, o livro todo de Deus, fica meio esquisito. Fica ou não fica? Porque até aquele que lida com agricultura, ele sabe que é bom variar a cultura na terra, até para dar uma recuperada. Tem cultura que esgota mais, tem cultura que esgota menos. Então, quando a gente olha a Bíblia falando na perspectiva da agricultura, não semeie duas sementes na mesma terra, você fica sem entender. Parece que a pessoa que estava escrevendo na época estava falando sem muito entendimento. Mas o que ela está falando? Ela está falando da outra realidade, da realidade dessas criações da parte de Deus. Deus não está falando de uma realidade só. Deus está falando dos vários projetos, Ele está falando, ó, não semeie, né, na terra espiritual, não semeie no reino espiritual, aquilo que é terreno. Paulo traduz isso quando ele fala, aquele que semeia da carne colherá corrupção. Aquele que semeia do Espírito colherá vida eterna. E ele fala mais, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então entenda isso, você tem que decidir em que reino você quer viver, ou no reino do Espírito ou no reino da carne. Não dá para viver no reino do Espírito semeando da carne. Porque você vai corromper essa nova realidade. Você vai corromper o teu ambiente no reino espiritual. E a Bíblia deixa muito claro isso num outro texto de Deuteronômio, quando fala justamente da semeadura das duas sementes na vinha. Quando fala que se você semeia a semente de duas espécies na vinha,
Um tipo de semente vai corromper, e ela usa essa palavra, vai corromper a messe. O que ela está querendo dizer? A produção, o resultado que podia ser dado, vai se perder. Jesus fala isso em outra palavra, quando ele conta a parábola do semeador, Mateus 13. Ele não fala que tem aquela terra onde foi semeado entre os espinhos, a planta cresce, ela desabrocha, mas como tem uma segunda semente na terra, que são os espinhos, quando a planta cresce, a produção dela não vem. Ela se torna infrutífera, porque os espinhos sufocam. E Jesus, explicando essa parábola, ele fala que os espinhos são o quê? As preocupações com as coisas do mundo e a fascinação das riquezas, que são coisas normais dessa terra. Concorda comigo? Quando se preocuparam com coisas desse mundo no dia de hoje? Normal, querido. Você vive no mundo, não tem como não se preocupar com as coisas do mundo. Ah, eu vou ser espiritual, não vou tomar banho. Tem que lavar essa carcaça, parceiro. Vira para quem não está do seu lado e fala assim, se não lavar, você vai ver o que é cheiro de morte. Né? Eu estava falando, para a gente entender que essa criação carnal, a alma vivente, já está morta, já morreu nos delitos e pecados. Deus nos permite fazer um ato profético de vez em quando. Não é verdade? Você vai no banheiro, fazer o que as crianças chamam de número 2, não sai um cheiro de morte de dentro de você? Quantos conhecem alguém que tem mais cheiro do que os outros? Não é desse jeito? Sai um cheiro de morte, é um ato profético para Deus te lembrar que essa natureza já foi corrompida, tem mais jeito não. Por mais que você dê uma maquiada boa, tenta se embelezar aí, está com os dias contados, parceiro. Essa natureza, o que está vivo, está dentro dessa carcaça. E essa natureza viva a qual você tem que se dedicar. Então esquece a natureza morta que ainda não teve fim. Se dedica a viver como ser espiritual. A gente já nasceu do Espírito, por que a gente continua dando tanto valor à alma vivente, ao reino carnal? Porque é isso que prejudica a gente de relacionar com o Pai. É isso que prejudica a gente de ouvir dele, de aprender dele, que é manso e humilde de coração. De dar realidade a esse reino que já é presente, manifesta sinais. E a gente já tem o reino dentro de nós, mas tem dificuldade de manifestar por causa da carcaça, do invólucro, que limita o reino. E daí, mesmo tendo recebido o poder de ser feito filho e filha, a gente não manifesta o reino. E não chega nem perto daquilo que o filho mais velho, Jesus, falou que a gente poderia manifestar. Porque vamos falar a verdade. João capítulo 14, Jesus fala que a gente manifestaria, faria o quê? As mesmas obras que ele, e ele começa, que eles que crerem em mim, vão fazer as mesmas obras. Se o ponto já fosse aí, seria difícil. Seria ou não seria? Vamos falar a verdade. Quem aqui, de vez em quando a gente acerta. De vez em quando você consegue curar um enfermo. De vez em quando você está meio distraído, o Espírito Santo consegue pôr a palavra na tua boca para falar para alguém. Normalmente a gente fala bobagem. Fala o que dificulta. Mas de vez em quando a gente se distrai, o Espírito Santo pode usar a gente. Quantos conhecem alguém que de vez em quando é usado? E de vez em quando eu estou sendo bom. Quantos conhecem alguém que de vez em quando é assim? Mas quantos conhecem alguém que na maior parte do tempo está vivendo uma confusão? Né? Confusão até nos nossos sentimentos. A gente fala, hoje eu não sei o que aconteceu comigo. Hoje nem eu me aguento. Quantos conhecem alguém que já passou por isso? A confusão está dentro da gente, rapaz. Né? Ah, eu não sei o que aconteceu. Hoje eu não estou legal. Não estou com ânimo para nada. A confusão a gente carrega com a gente, parceiro. Confusão. Quantos já começaram o dia feliz e acordam o dia irritado? Termina o dia irritado. Quantos conhecem alguém? A confusão está dentro de você. Você não sabe nem o que você quer da vida, rapaz. Né? A gente não sabe. Né? Mas de vez em quando, por dar
Dá lado para o reino que já está dentro de nós. A gente já nasceu do Espírito, já é um ser espiritual. O reino já está dentro da gente, a gente já recebeu o poder de manifestar esse reino como Jesus. Já tem a promessa, tem a palavra criadora que foi liberada para mim e para você. Vocês farão as mesmas obras. O reino só não se estabeleceu. Por quê? O meu povo vai sendo destruído porque lhe falta entendimento. Lhe falta conhecimento. Se a gente tiver o conhecimento da realidade que a gente possui hoje, do que a gente tem graça, mas onde que eu vou adquirindo esse conhecimento? Estudando? Claro que não. Com a nossa mente a gente não consegue discernir o pensamento de Deus. Impossível. Tanto que Paulo fala que nós precisamos ser transformados, ser mudados desse ser carnal, dessa realidade carnal para a realidade espiritual, pela renovação da nossa mente. Sem a renovação de mente, não tem estudo que te faz chegar. Jesus já é claro quando ele fala que o maior entre os nascidos de mulher, ou seja, a pessoa mais perfeita do reino carnal foi João Batista. No conjunto da obra foi o maior. Ao mais sábio não foi Salomão, foi mais sábio para algumas coisas, mais burro para outras. Não é verdade? Porque vamos falar a verdade, o cara mais sábio perdeu tudo que tinha por amor às mulheres, parceiro. Dá para chamar de sábio alguém assim? Se corrompeu, né? Estabelecendo deuses por causa das muitas mulheres que ele amou. Eu não vou usar nesse púlpito a palavra que cabe para Salomão. Em respeito ao pastor Evandro e aos irmãos, mas se alguém quiser saber o que eu penso em particular, eu digo. Né? Não dá para chamar um cara de sábio que teve esse fim. Recebeu de Deus algo poderoso, capacidade de interpretar, né? Uma potencialidade mental, sei lá qual era o QI. Né? Ele teve a mente carnal ativada de um jeito como nenhum outro homem na Terra conseguiu. Só que esse cara desgraçou com tudo. O maior no conjunto da obra foi João Batista, que era cheio do Espírito desde o ventre, nunca se corrompeu. Só que o maior entre os nascidos de mulher é menor do que o menor no reino dos céus. Ou seja, com a mente carnal você nunca vai chegar, nem no início do que Deus planejou no reino espiritual. Com seus títulos, com a sua análise, com a sua inteligência, com a sua capacidade intelectual, com manter a sua mente carnal ativada, você não chega nem na gênese do reino espiritual. Você não tem a compreensão nem das pequenas coisas do reino de Deus. Não funciona assim. Onde eu adquiro o conhecimento necessário para manifestar o reino e viver a realidade que Deus sonhou para esse tempo? Entenda isso, querido. O avivamento nessa época depende desse entendimento claro da igreja. Porque o que precisava ser feito no céu já foi. Jesus deixa muito claro que o Espírito está pronto. A gente não precisa esperar mais nada da parte de Deus. O que precisa é a igreja se tocar. Aqueles que foram feitos corpos de Cristo, seres espirituais, receberam o reino, a gente precisa se tocar. A gente precisa entender. Porque se a gente não entender, né, quando o pastor Evandro começa a falar da igreja movimento, tem tudo a ver com o projeto de Deus. Às vezes a gente não consegue explicar com a clareza do impacto, a gente consegue manifestar. Por isso que a Bíblia fala que os sinais acompanham os que creem. Porque a nossa pregação, aquilo que a gente fala aqui, só são sinais do reino. Só entende o reino na totalidade aquele que decide abraçar o reino e manifestar, viver o que você foi chamado para viver, querido. Tem nuances do reino que são grandes demais para a gente conseguir explicar. Então a gente consegue manifestar os sinais. A Bíblia fala de alguns sinais. Imporiam as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Ou seja, coisas que não são naturais nesse reino da terra, mas que não há limites no reino de Deus. E a gente manifesta algumas coisas do reino de Deus quando a gente fala. A gente manifesta algumas coisas. Mas onde que eu adquiro o conhecimento necessário? Na intimidade com Ele. Jesus deixa isso muito claro, quando fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a nossa alma. O nosso rolo é que a gente não se apaixonou pela pessoa do verbo vivo como devia. E a gente consome tempo com várias outras coisas.
O nosso rolo é o coração dividido. Porque daí eu quero adquirir um conhecimento sem intimidade. Não funciona assim. Pelo menos não nesse reino que ele estabeleceu. O aprendizado vem a partir do relacionamento com Cristo. Porque vamos falar a verdade, toda a confusão que se estabeleceu nas outras criações foi fruto do distanciamento do homem do seu Criador. Distanciamento de Lúcifer do projeto do Deus soberano. Distanciamento do homem, imagem e semelhança, opção pelo pecado. Distanciamento do povo estabelecido como povo de Deus dele. E agora a gente foi feito ser espiritual. E ele revela que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente quer ter avivamento, a gente quer ter uma vida boa, a gente quer que o reino venha vivendo a parte da fonte. Você está de gozação, querido. Você vai manifestar um outro reino morto. Que é aparência. Aparência de sabedoria, de humildade finginha. Aparência do Espírito, mas longe da fonte. Longe da fonte só sobra aparência, não tem avivamento. Só tem vida que flui na intimidade com a fonte. Esse reino só é discernido e construído a partir da intimidade. O nosso rolo, que a gente não pressupõe vida cristã a partir de relacionamento com Cristo. A gente pressupõe vida cristã a partir da estrutura religiosa que a gente é acostumado a montar. Quando Jesus veio, o judeu achava que era povo de Deus. Achava que servia o Deus verdadeiro. Achava que agradava o Senhor. E não percebeu que Deus precisou mandar o próprio Filho se encarnar para tentar resgatar o projeto. Querido, aqui não é o lugar onde você vive o Evangelho. Você vive o Evangelho por onde você vai. Foi o que Jesus falou para aqueles que andavam com ele. Indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar. Mas como que eu ensino alguém a fazer aquilo que eu não sei? Como que eu vou ensinar alguém a guardar as coisas que nem eu estou recebendo por revelação da parte do Pai? Eu já não tenho clareza do reino, como que eu quero ensinar os outros? Vira para quem está do seu lado e fala assim, para ensinar tem que aprender. Depois de aprender dele, que é manso e humilde, que eu ensino. Porque vamos falar a verdade, a gente conhece pouco do reino. Ah, bispo, eu já sou crente há muitos anos, não é disso que eu estou falando, não me interessa quanto tempo você tem o nome numa associação religiosa. Eu estou perguntando os sinais, dos indicativos que Jesus e a palavra falou que aqueles que creriam nele fariam. Sinal da cura, das mesmas obras. Quantos aqui já multiplicaram alimento nesse ano? Jesus fez isso. Quantos aqui já multiplicaram a compra do mês? Comprei 2 bifes, orei, fiz churrasco para 100. Né? Quantos aqui já ressuscitaram o seu defunto do ano? Quantos aqui, às vezes, a gente não está conseguindo curar nem a unha encravada, né, parceiro? Está lá. Né? Ah, bispo, eu já orei pela minha vista, Deus não curou. Entenda isso, querido. Também o reino de Deus, o foco não é você. Eu conheço muita gente que não entendia isso. Pessoas com enfermidades sérias usadas para curar os outros. Minha mãe era um problema sério de coração. Morreu sem ser curada. E curava todo mundo. Curou várias pessoas do coração. Pessoa que estava para fazer cirurgia coronária, porque não tinha mais jeito, ela orou, fez o exame de novo, falou, não sei o que aconteceu, você está com o coração novo. E ela ficava com o coração desgraçado. Né? Um dia ela entrou numa crise, se declarou curada, subiu correndo uma escada, recebeu uma ligação do hospital. É da casa da dona Marilena, ela está aqui no pronto-socorro, porque passou mal. A gente falou, o que aconteceu, mãe? Ah, eu fiz isso, falei, a senhora cheirou meio? Meu Deus do céu. Depois de tanto tempo. Né? Depois de tanto tempo, a senhora me apronta uma dessa? O que aconteceu? Né?
Deu um barato legal, o que foi, mãe? Ah, mas Deus me usa para curar. Mas é Deus quem diz, não é a senhora que determina, entenda isso, você não é Senhor. Nessa casa tem um Pai. É Ele que diz como as coisas se organizam. E Ele faz isso para que a glória não seja nossa, para que a glória seja dele. Né? Entenda isso. Você tem uma vida boa, excelente, em comunhão com a fonte. Mas aquilo que Ele tem te dado é para tocar outros. No reino funciona assim. Aquilo que Deus tem acrescentado. Porque no reino dos homens a gente retém. É um reino egoísta, onde nós queremos edificar os nossos projetos. Esse tipo de projeto Deus confunde, não tem a bênção dele. São as Babéis que vão se formando. Agora, aquele que tem o coração para repartir, aquele que recebe e multiplica, que é isso que o Pai faz, querido. Entenda isso, a Trindade era perfeita, ela não precisava de nada do que a gente pode oferecer. Aquilo que a gente não entende, que o pastor Evandro fala, Deus parece que quer mão de obra barata, quer usar os meus talentos. Você está de gozação, Deus te criou do jeito que está, você ainda não sabe explorar os talentos todos e ainda está se achando. Vira para quem está do seu lado e fala, você está de gozação, né, parceiro? Achando que você contribui alguma coisa com Deus Criador. Né? A gente ainda fica se achando, parceiro. Deus não precisa de nada, nada do que a gente faz. A gente não ajuda em nada esse time. Ah, então por que Deus pede para a gente contribuir? Porque te ama. É o teu ajuste a esse projeto, é o teu entendimento, é do teu entendimento, da tua participação, que depende a tua vida em abundância, que defende a tua alegria. Né? Deus nos chama para uma vida, eu sei lá como que eu vou chamar esse tipo de vida, mas uma vida irresponsavelmente disciplinada. Como assim? Criança em casa. Quando já deram tarefa para a criança fazer. Sua tarefa é arrumar a sua cama quando levantar. Quando já deram tarefa assim para o filho, adianta. Quando estiver, depois de anos, talvez você fique um dia sem precisar arrumar de novo. Mas você manda a criança arrumar, o que acontece? A criança sai, você vai lá, dá aquela olhada, você arruma tudo de novo, porque ficou mal arrumado. É ou não é? Sua tarefa é ajudar a sua mãe a lavar a louça. Sua tarefa é levar o lixo para fora. Se você mora em prédio, você tem que passar o pano, porque o moleque vai pingando o saco de lixo por todo o corredor. Se você não passar o pano, fica aquele cheiro de lixeira no andar. É assim ou não é? Mas por que a gente dá tarefa? Seria bem mais fácil a gente fazer. Por que a gente dá tarefa? Por quê? Porque é bom para eles. Dá mais trabalho para a gente. Mas é bom para eles. Deus te chama para participar porque é bom para você. E você não entende isso, parceiro. Você fala, eu não vou participar. Ele fala, tudo bem, eu vim para dar vida e vida é abundância. Mas a vida e a abundância tem a ver com aquilo que eu estou propondo. Não é que se você fizer o que Deus quer, Deus te dá a vida abundante. Não. O que Ele te propõe, a vida abundante, você precisa disso. Ah, não quero, tranquilo, tem livre escolha, mas quem está escolhendo a desgraça é você. A gente não entende isso. Ele falou, deixou muito claro, eu proponho vida e morte, bênção e maldição. Em todo projeto de Deus você vai ter escolha. Mas eu quero abraçar a vida e a bênção, é pegando aquilo que o Pai propõe. E essa é a ideia da vida irresponsavelmente disciplinada. A gente é chamado a obedecer. Mas a nossa obediência não constrói o reino. Só manifesta. Entenda isso. As obras do reino de Deus já estão concluídas. A nossa obediência só vai tirando os limitadores que essa carne, esse reino oferece, e vai manifestando o reino em seus sinais. Porque quando você obedece o Pai, você vê que a coisa acontece através da sua vida, reforça o quê? Está lá, pastor Fabrício, um exorcista de primeira. Mas não foi sempre assim. Pastor Fabrício tem uma experiência com demônio que é coisa de louco. Né?
Mas não foi assim. Primeiro demônio que o pastor Fabrício foi expulsar. Quem aqui já expulsou um demônio sozinho? Quantos lembram do seu primeiro demônio? Primeiro demônio a gente nunca esquece, parceiro. É ou não é? Porque quando fala assim, caiu um possesso, você é crente, não é? Dá para expulsar. Qual que é o primeiro sintoma que aparece? Taquicardia. Você acha que, não é assim? Acelera, começa a suar, daí começa a vir a luta mental. E se não sair? Meu Deus do céu. Daí a gente começa a lembrar de tudo que falaram para a gente a respeito. Ouvi dizer de um demônio que acusa pecado. Você fala, sangue de Jesus, lava todo o pecado. Limpa tudo de uma vez. É ou não é? É desse jeito, né? Daí a gente vai lá. Não tem como recuar, fica achado. Chegou o demônio. Daí mesmo com a lei do silêncio, dependendo da hora, a gente grita mesmo, né? A gente grita o medo. A gente fala, sai! É ou não é? Daí o demônio sai. A gente fica achando que é por decibéis que a gente tira o bicho. A partir dali você vai gritar até entender que não é, questão de autoridade. Né? Saiu o primeiro. Segundo demônio, o que você tem? O primeiro já saiu. O segundo eu estou mais animado. Depois de 50 demônios na conta, que nem o pastor Fabrício. Né? O pastor Fabrício já está que nem Paulo, cara. Os lenços e avental do Fabrício já estão expulsando, libertando. Os caras já nem levam mais o pastor. Era o que acontecia com Paulo, Atos 19. Os caras nem levavam Paulo. Né? Diz a galera que pegava o lenço e avental de Paulo, e os demônios viam o lenço e avental de Paulo e vazava. Tem a ver com o lenço? Cara que não. Tenta levar lenço para expulsar demônio, ver se funciona. Tem a ver com o lenço? Não, cara. Tem a ver com o avental? Não. Aquela história das pessoas vindo tocar nas vestes de Jesus e sendo curadas, você acha que tem a ver com a veste? Né? Já tem uma doutrina da galera vindo tocar nos pés da pessoa. Resolve nada, não, parceiro. A gente fica se achando, mas resolve nada. Não tem a ver com a veste. A história de Atos 5, da sombra de Pedro curava. É lógico que a sombra não curava, parceiro. A sombra é um elemento inanimado. Ah, bispo, mas por que está lá que a sombra de Pedro curava? Porque ninguém entendia o que estava acontecendo. Por onde Pedro passava, as pessoas iam sendo tocadas, não por ele, porque ele só passava. Mas a pessoa que estava enferma era curada e ninguém conseguia entender. Falava, o que é isso? O que aconteceu? Daí alguém resolveu dar explicação, que foi a mais plausível. Eu acho que foi a sombra dele. A sombra dele passou. Daí imagina a confusão para ficar do lado contrário ao sol, parceiro. Né? Já tem gente se espancando, a calçada de lá está vazia, a de cá amontoada de enfermo, por causa da doutrina da sombra. Não é o que a gente faz na igreja? A gente vai criando as nossas doutrinas. Ah, não, espera aí, eu vou buscar o óleo. Que óleo? O ungido. Meu Deus, desde quando o óleo é ungido? Quem é ungido é você, rapaz. Vira para quem está do teu lado e fala assim, foi em você que ele depositou a unção. E quando Tiago fala do símbolo do óleo, Tiago 5, fala, se está alguém enfermo, chame os anciãos da igreja, e eles vão ungir ele com óleo. E daí fala o quê? E o óleo ungido salvará o doente? O quê? A oração da fé. Entenda isso, Deus vai usando elementos concretos, porque isso nos ajuda no desenvolvimento da fé. A gente tem a mania de ter os placebos, tem ou não tem? Quando já fizeram isso para criança, a criança fala, eu estou dodói, eu falo, eu vou dar um elemento poderoso para você. Receita da nossa família, há várias gerações, mais de 200 anos. Espera aí, você vai para a cozinha, pega a água, mete açúcar, dá lá, fala assim, isso curou o papai quando era pequeno. Toma aí. Criança toma água com açúcar, sara tudo. Sara ou não sara? Curou?
Querido, a gente teve num encontro com Deus, um cara que estava com delírio, né? Estava com a manifestação por falta de alcoolismo. Tem um nome do negócio, esqueci. Hã? Não, mas tem um nome, que é a síndrome da abstinência, mas tem... O cara estava desse jeito, os caras não sabiam o que fazer. Eu não estava lá, eu tinha saído para atender outro caso. Daí um dos líderes falou, será que não é bom dar um golinho de alguma coisa? Eu falei, tá, que ideia é essa, parceiro? Falei, então, pastor, a gente não sabia, não conseguiu lidar com o senhor. Falar com o senhor, daí a gente ficou nessa, daí a gente pensou, pegamos umas paçoca que tinha lá e oramos pelas paçocas. Começaram a dar paçoca para o rapaz, curou, ficou bom. Chamei o médico que tinha na equipe. Falei, Ronaldo, dá o fundo científico disso. Ele falou, pastor, não tem. Eu falei, se até paçoca cura o doente, parceiro. O óleo não vai curar, mas tem a ver com a paçoca? Não, também não tem a ver com óleo, tem a ver com a fé, rapaz. Tem a ver com a fé. E Deus vai providenciando situações, entenda isso. Deus te conhece, sabe os teus limites, sabe a distorção, sabe as coisas que foram prejudicadas na sua vida, sabe o medo que você tem que vencer, as coisas que limitam a fé em você e que, consequentemente, limitam a manifestação e a vivência tua do reino. E daí Deus vai te propondo coisas para fazer, não é porque Ele precisa de você, é porque a gente precisa lidar com a falta de fé. A tua incredulidade precisa ser vencida. Daí você vai lá, faz, não é que deu certo, puxa vida. Vamos fazer de... E obedecendo a Deus, você vai crescendo, o espiritual vai se manifestar e você vai viver a vida. Mas a gente tem que aprender dele que é manso e humilde de coração. Porque Jesus falou que nessa terra ele só fez o quê? A vontade do Pai. Você está se dedicando a outras coisas por quê? Você já tem um exemplo, o filho mais velho, já veio, se encarnou, viveu a vida para que você saiba como podia ser. Manifestou o reino para você saber o que você tem dentro de você e o que você pode fazer. Falou que você faria as mesmas obras. Falou que veio para que você tivesse uma vida em abundância. Ele inaugurou tudo, deu o exemplo, mostrou, te desafiou. Falou, vai, vive assim, que a vida vai ser abundante. A gente ainda fala, não sei se eu quero. Então vá se lascar. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você pode escolher a vida ou pode escolher a morte. A escolha é sua. Agora a gente está vivendo tempo de alinhamento com o céu. Chegando. A gente vive uma época extraordinária. E a minha angústia, querido, é vendo a nossa geração, o que aconteceu em outros, que começaram bem, tiveram um reino inaugurado, viram muita manifestação do reino e se afastaram. Ao invés de abraçarem o projeto de Deus. Muitas vezes por falta de conhecimento, por deixar a alma, a carne, um monte de coisa embarreirada. Tem mais um monte de coisa para falar que a gente deixa para outro dia, que já deu o horário. Mas por falta de conhecimento, por falta de clareza, por falta de entendimento, não abraçaram o projeto. E o avivamento prometido se foi. Entenda isso, tem uma palavra, 2 situações na Bíblia, e com isso quero encerrar nessa noite. Palavras, visões proféticas. Numa das visões proféticas, Isaías tem. Ele vê os anjos, né, ao redor do trono de novo. E os anjos estão falando uma coisa. Ele fala, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, o que eles falam na sequência? Toda a terra está cheia da sua glória. Mas tem outra profecia, também no Antigo Testamento, que fala que um dia a terra se encherá do quê? A terra se encherá do quê? No mesmo livro de Isaías. Em Isaías 6 fala assim, toda a terra está cheia da glória. Em Isaías 11 fala, a terra se encherá. Não parece uma contradição? Não.
glória e conhecimento são duas coisas diferentes. Oh, Deus. A glória que ele tinha para repartir, para que nós fôssemos um com ele, ele já repartiu. O que precisava ser feito para que o alinhamento que permitisse um fluxo ilimitado de vida, até que a fonte jorrasse de nós, ele já fez. A terra já está cheia da glória. O que falta é conhecimento. O que falta é o entendimento. E como falta o entendimento, o alinhamento não aconteceu. O ajuste do corpo, que permite unidade, permite a vida. Ali o Senhor ministra a vida, a bênção para sempre. É isso que falta. O entendimento do que Ele propõe, o entendimento dos princípios, o entendimento da proposta. E o discernimento, claro, do que você quer ser, como você quer viver. Ou você mantém aquilo que você tinha como alma vivente, ou você renuncia a tudo para viver como espírito vivificante, como um verdadeiro discípulo e discípula dele, aprendendo dele que é manso e humilde de coração, porque sem isso não tem como fazer discípulos nesse reino. A gente vai continuar formando religiosos confusos, pessoas que não têm clareza de quem ele é, dividindo o corpo, construindo o nosso reino e não o de Deus. Preocupados com coisa, aquilo que a gente falou. O que é que a gente chama a vida cristã? De uma vida irresponsavelmente disciplinada. O pai fala, a gente obedece, mas eu não tenho preocupação com as coisas. Eu posso ter uma vida irresponsável. Deus me chama para uma vida de usufruto dele. Usufruto das coisas. Onde o que eu faço ou deixo de fazer não acrescenta ao reino. O reino está concluído. Onde a minha obediência acrescenta a minha vida. Por isso que eu posso falhar no aprendizado, durante o processo de avançar, eu posso falhar que não prejudica nada do projeto do reino, porque as obras do reino estão concluídas. E ele olha para mim e ele fala, filho, filho amado no qual eu tenho prazer, como falava para Jesus antes que Jesus iniciasse a trajetória. Não tem a ver com o que eu faço, querido. Tem a ver com quem eu sou, com quem eu me tornei em Cristo. E Ele quer chamar você ao entendimento, Ele traz você para participar, para que haja clareza, entendimento, você cresça no entendimento, de maneira que toda a terra seja cheia do conhecimento e tocada pela glória, porque a glória está aí. Que a gente precisa se alinhar com o projeto de Deus para que o avivamento seja manifesto. Aprender dele. E nós temos visto, e eu entendo que essa é uma das responsabilidades que eu tenho nos dias de hoje. O pastor Evandro e outros já têm dito isso. Tornar Deus conhecido. A presença viva de Deus não é trazer conhecimento. Eu faço o que eu fiz nessa noite poucas vezes. Quem já me viu pregando sabe disso. Na maior parte das vezes que eu prego, eu não fico trazendo esse tipo de revelação, porque eu acho que ajuda pouco vocês. A maioria das coisas que a gente falou nessa noite, se você não escreveu e meditar nela, você vai esquecer. Eu prefiro ficar aqui desafiando e brincando, tocando a vida de vocês, desafiando vocês a uma vida de fé, uma vida de intimidade, se aproximar do Pai, porque é com Ele, andando, é com Ele que você vai aprender o que é necessário. É dele que você aprende como ser espiritual. É dele que é manso e humilde de coração. É dele que eu tenho aprendido. Tem muita gente que quer chamar as pessoas a ficarem dependentes dele. Eu quero que você vá conhecer o Pai. Esse é o meu legado, essa é a minha responsabilidade. Você entenda o Deus conosco. Que você deixe de ser imaturo, deixe de ser criança. E seja instruído, instruída pela unção que você já recebeu. João fala isso. Da época em que nenhum de nós precisaria de ninguém que ensinasse, porque a unção que reside em nós, ela nos ensinaria. Hoje não é possível, porque a gente é criança. E a gente é criança por falta de prática. Hebreus fala isso, que pela prática nós temos as faculdades exercitadas para discernir as coisas. Como nós deixamos de praticar a palavra que nós conhecemos, continuamos imaturos, sem entendimento claro do reino no qual nós somos chamados a viver. O reino que nós temos dentro de nós. E os sinais do reino não se multiplicam com facilidade.
Fala a verdade, querido. Se você estivesse vivendo o reino na plenitude, quantos acham que seria mais fácil para você tornar Deus conhecido de quem? Você vai lá, tem o cara que se diz ateu, enfermo, você orou, está curado. Quantos acham que o ateu balançaria nas suas convicções? É assim que Deus te chama a viver, querido. A tua resistência a viver segundo a proposta dele prejudica a revelação e atrasa o avivamento, vida abundante. Feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus. Pediria o ministério que viesse aqui à frente. Enquanto o ministério toca e canta, se coloque diante da presença de Deus em oração. E eu creio naquilo que o pastor Evandro falou, é uma noite especial. Deus é galardoador, Deus preparou algo especial para você. Bispo, o Senhor falou tanta coisa que eu estou zonzo. Tem um monte de coisa que me tocou, mas eu não entendi com profundidade. Não precisa, você vai aprender dele. Se coloque diante da presença de Deus em oração, enquanto o ministério vai estar tocando e cantando aqui à frente. Peça que Ele fale com você. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Aleluia. Apocalipse, capítulo 19, fala na representação de Jesus, que ele tinha um nome no manto e um nome na coxa. E o que estava escrito era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente sabe que toda autoridade foi dada no céu e na terra a Ele. Paulo deixa isso claro quando ele fala que não existe um outro Deus a não ser o Deus que a gente conhece, ainda que outros se chamem deuses. Mas por que o nome que ele tem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Se no ambiente espiritual, entre várias entidades que a humanidade celebra, não existe um outro Senhor. É por tua causa. Você escolhe servir a Ele. Você não tem domínio. Você não governa sobre um monte de coisa que envolve a sua vida. Mas você tem o livre-arbítrio para decidir a respeito de você. Você é Senhor da sua vida. Deus te permitiu isso. O microcosmo, que é você, só se submete ao Rei de toda a terra se você escolher. Você que escolhe renunciar todas as coisas para se tornar um discípulo, uma discípula dele. Você que já tem entendimento que os apóstolos tiveram de que não tem para onde ir, não tem aonde correr, só Ele tem as palavras de vida. Que Ele é a única fonte de vida. Essa compreensão, às vezes não é nem o desejo da natureza se humilhar, mas essa compreensão é que me faz renunciar a tudo para aprender dele, ser discipulado. E é por isso que Ele é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E aqueles que renunciam a tudo para se submeter a Ele, Apocalipse 5 diz que Ele o compra com o sangue dele, os estabelece como reino, não como reis, como reino. Ele o estabelece como reino e sacerdotes, aqueles que trazem o reino à terra. E fala, e vão reinar sobre a terra. Queridos, é tempo do reino vir. É tempo do reino ser manifesto. Mas o reino não é manifesto por reis, o reino é manifesto por sacerdotes. O reino não é manifesto por reis. Enquanto nós continuarmos sendo reis e senhores da nossa vida, o reino não vem. Nós somos estabelecidos reino quando abrimos mão do nosso senhorio para nos submeter ao senhorio dele, nos tornamos sacerdotes do grande rei. É uma escolha que a gente tem que fazer. A bispo, eu já tomei essa escolha. Não, você tomou a escolha de receber a Ele como Senhor. A escolha de viver a cada dia com Ele sendo verdadeiramente Senhor é diferente. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é como eu vivo. E eu quero te convidar a viver o senhorio de Jesus de verdade. Para que o reino venha. Para aprender dele, que é manso e humilde de coração, abrir mão de todas as outras coisas, para deixar o Espírito forjar em você essa pessoa, na revelação, na intimidade com Ele, descobrir quem você foi estabelecida para ser como filho, filha de Deus. Poder manifestar o poder que sara essa terra, que transforma o nosso entorno, transforma a realidade ao nosso redor. Esse poder que faz com que as pessoas pensem que é sombra, que cura, que é roupas, que tem unção. Poder de ser feito filho e filha. Essa sociedade está doente, ela precisa de gente que leve a sério. E Deus está com o coração ansioso por trazer a vida dele. Produzir um intenso avivamento que traga vida nessa sociedade, transformação. Mas Ele só consegue isso através de vidas inteiramente rendidas na mão dele. Se coloque em oração diante da presença de Deus novamente.
Enquanto o ministério vai estar tocando e cantando, se essa é a opção verdadeira que você quer fazer, viver a cada dia como igreja movimento, debaixo da orientação do Espírito Santo, que é isso que a palavra fala, os nascidos do Espírito são como o vento, a gente não sabe de onde vem nem para onde vão. Talvez o teu planejamento para amanhã seja alterado pela voz de Deus. Teu planejamento de uma vida futura seja totalmente modificado por um chamado do Senhor. Talvez uma pessoa que precisa receber, como aquele eunuco na estrada deserta, de repente um Filipe, que está gerenciando um lugar em avivamento, é chamado para ser testemunho. São experiências assim que Deus nos chama a viver no dia de hoje, para que você desate as coisas do reino, para que você ponha em andamento um avivamento, um lugar que tem necessidade. Homens e mulheres desatados assim, racionalmente loucos, desatados para viver segundo a direção do Espírito, sedentos, pessoas que não têm mais o coração dividido, fala assim, não dá mais para viver de outro jeito, depois de ter todo esse entendimento, ter todo esse conhecimento, experimentar o que nós temos experimentado. Para onde nós vamos? Nós vamos voltar a essa realidade religiosa, vamos voltar a ser essa igreja carnal, sabendo que eu estou abrindo mão. Escolhe. Você que quer escolher a vida e o Senhor da vida nessa noite, você que quer escolher o avivamento, a vida abundante que Ele quer manifestar, enquanto o ministério vai estar tocando e cantando um cântico, ou se coloque em pé no seu lugar, ou venha ao altar do Senhor. Ao fim do cântico eu quero orar por você, orar pela sua vida. O Pai me adotou, teu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Ô Pai amado, nós te agradecemos porque nós cremos que
no meio desse caos que se tornou o ambiente religioso, não só em nossa nação, mas no mundo, o Senhor levanta um povo santo, um povo santificado, restaurado, renovado, ungido pelo Senhor, para manifestar quem o Senhor é. Nós cremos no novo do Senhor. Nós cremos no novo vindo à luz. Nós já podemos perceber o novo do Senhor vindo à luz. Nós cremos no tempo de avivamento. Nós cremos na promessa de uma terra sarada. Nós cremos no chamado do Senhor para as nossas vidas, de sermos elementos de manifestação do Teu reino. E nós nos dispomos nas Tuas mãos nessa noite. Oh Jesus, nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Pai amado, que a Tua glória que Jesus nos deu, que a glória que nos foi dada por Jesus, nos permita ser um com o Senhor, nos permita estar alinhados com o Teu projeto. Jesus, o Senhor disse que deu a glória para que fôssemos um. Nós repreendemos tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que causa divisão. Vai promovendo alinhamento, traz instrução, voz clara aos Teus filhos e filhas. Pai amado, se muitas vezes as várias vozes com todo o significado que tem falado conosco, a voz do nosso coração ainda é intensa demais, nós pedimos nessa noite que o Senhor nos ensine a ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito com clareza, e ela se sobreponha sobre a voz da nossa alma. Ela se sobreponha sobre a voz do nosso coração, que nós sejamos governados pela voz do Senhor. Pai amado, eu quero profetizar sobre os Teus filhos e filhas nessa noite, aqueles cujo coração já é inteiramente Teu. Pessoas que ansiosamente têm buscado o Senhor. Pessoas que ansiosamente têm buscado a Tua face, que não descansam, nem têm descanso enquanto não receberem do Senhor. Eu quero profetizar a abertura dos ouvidos espirituais para que eles ouçam com clareza a Tua voz. Eu quero profetizar a promessa da Tua palavra: aquele que tem sede, venha e beba. Que a nova Jerusalém, a noiva e o Espírito dizem: vem. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Eu quero profetizar um tempo de água do Senhor, a água da vida sendo distribuída aos Teus filhos e filhas. Os sedentos, sedentas, sendo saciados pelo Senhor e pelo Teu Espírito. Pai amado, que os sinais do reino se multipliquem no nosso meio. Tira de nós os limitadores para que o reino se manifeste com intensidade e liberdade. Tira de nós os limitadores para que por onde nós vamos, assim como foi com Pedro, assim como foi com Paulo, assim como foi com o Senhor Jesus, para que por onde nós vamos o reino se manifeste com liberdade. Que invólucro carnal não limite o reino, mas o reino que nos foi dado seja manifesto com liberdade. Pai amado, nós queremos abençoar os Teus filhos e filhas. Nós queremos profetizar um tempo da multiplicação, da manifestação do reino na cidade de Petrópolis, nas demais cidades aqui representadas, no estado do Rio de Janeiro. Nós queremos profetizar um tempo de fluxo do reino que se intensifica, cresce, se fortalece, toma a nossa nação. Nós queremos profetizar um tempo de manifestação do reino que transborda, enchendo toda a terra do conhecimento do Senhor. Tua glória já está em toda a terra, mas que o conhecimento do Senhor traga alinhamento, traga vida, traga clareza, traga tranquilidade, traga paz, o suprimento,
a segurança, o descanso, o reino na totalidade. Eu te louvo pela vida dos teus filhos e filhas, Pai. Nessa noite eu ministrei aos teus filhos e filhas segundo a tua palavra, segundo a palavra que o Senhor falou ao meu coração. Tua palavra não volta vazia, que ela cumpra todo o propósito na mente e coração dos teus filhos nessa noite. Que a partir daqui o teu reino se manifeste com poder. Eu abençoo os teus filhos e filhas em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E mais uma vez nós pedimos, Pai, opera os sinais que confirmam a tua palavra, para que a fé dos teus filhos e filhas seja depositada no poder do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor, em nome do Senhor. Amém. Aleluia.